falando neste tema, mas antes nós temos que adentrar na comunicação. O que é comunicação, professor? Olha, é uma pergunta difícil de ser respondida por tão ampla, mas de uma forma geral, comunicação ela vem do latim comunicare, que significa pôr em comum ou tornar comum. Então a comunicação é exatamente esse ato, de tornar comum as coisas. Por exemplo, se eu tenho uma ideia muito clara na minha cabeça e eu quero que essa mesma ideia esteja na sua cabeça também. Comunicar é isso, é usar toda a habilidade que eu tenho por meio de um sinal claro, de uma mensagem clara, de um canal correto para fazer com que essa ideia que está na minha cabeça fique também clara na sua cabeça. E por mais que pareça simples a gente achar isso, Ricardo, que é muito simples, obviamente que tudo que eu falo é fácil, não é. Um exemplo muito claro para a gente trabalhar isso e para entender como a comunicação ela pode ser mal interpretada, é que sempre quando comunicamos, nós sempre temos que entender e nos colocar no lugar de quem recebe a informação. Isso é que é o principal. Quem recebe a informação tem que compreender aquilo que está sendo falado ou aquilo que está sendo lido, por exemplo. Eu, por exemplo, se eu começar de repente agora a continuar essa entrevista falando em francês, possivelmente vai estar muito claro tudo aquilo que eu esteja falando. Mas talvez parte da sua audiência que não seja fluente em francês não vai compreender o que está falando. Ou seja, pode ser que o que para mim está sendo muito claro, mas se as pessoas não entendem, não há comunicação. Então só há comunicação quando eu consigo tornar comum aquilo que está na minha cabeça, o meu pensamento, também no pensamento de quem recebe essa comunicação. Que pode ser aqui, pode ser que o pessoal está assistindo a gente na live agora, pode ser por meio de um texto, pode ser de uma conversa. Em todo ato há comunicação. E não há ser humano que não comunique. Isso é muito importante, porque mesmo quando fala assim, eu não vou comunicar, você me faz uma pergunta, eu vou fazer assim, ó. Eu estou comunicando, eu estou dizendo que eu não vou falar. E é o primeiro e involuntário, Os bebês, quando nascem, a primeira coisa que eles fazem é comunicar. E eles choram, Eu sou pai de um, não é mais bebê, mas de uma criança de 2 anos. E principalmente no início, sim, a gente aprende, a identificar. Então, se tá com a fralda suja, ou se quer mamar, ou se quer qualquer coisa, se tá com sono, é a comunicação. Ele grita, é a forma como ele tem da sua relação comum. Então, comunicação é uma área tão importante que toda e qualquer outra área, toda e qualquer profissão só existe porque existe a comunicação. Ela é verdadeiramente um elemento essencial para a existência humana.